Nas formas, traços e cores estão os caminhos para alcançar os sentimentos mais profundos. São emoções escondidas ou até mesmo desconhecidas, mas que vêm à tona por meio da arte. E agora esse tratamento está na rede pública de saúde. É que a arte-terapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, assim como a musicoterapia, que é o assunto do segundo bloco do programa. Hoje você entende como a arte e a música atuam no processo terapêutico. Está no ar mais um episódio da nossa série especial Práticas Integrativas no SUS. Olá, eu sou Ângela Filippini e sou arte-terapeuta. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Um prazer estar aqui com você. Obrigada, te agradeço aqui pela sua presença para a gente conversar sobre arte e terapia. A gente sabe que na década de 40, Anísio da Silveira foi precursora aí no uso da arte para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, né, mais nesse universo da psiquiatria. Mas a arte extrapolou esse universo e hoje ela é usada como uma prática terapêutica para várias pessoas, em vários grupos, e agora está no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Fala um pouquinho, quem pode se beneficiar da arte-terapia? Então, Marcela, a gente pode justamente começar falando pela elegibilidade da arte-terapia, porque ela pode ser usada com sucesso desde a criança, passando pelo adolescente, o adulto até o idoso. Então, ela tem uma ampla elegibilidade. E quais são as vantagens de se usar a arte? Porque a gente tem a terapia ali, muitas vezes fundamentada na fala, mas a arte, ela pega outros caminhos para acessar essas emoções? Pois é, mas eu acho que a gente precisa só conceituar arte dentro de arte-terapia, porque às vezes as pessoas ficam aflitas, dizendo assim, não vou poder fazer porque eu não tenho jeito nenhum para arte. Não tenho talento. Não sei desenhar, não sei pintar, mas na realidade a gente está falando de arte como o processo criativo na forma mais ampla que você puder conceber. Então, às vezes, uma pequena linha torta será mais que suficiente para alguém comunicar o que precisa comunicar naquele momento. E é interessante, né, que quando você fala dos diversos grupos que podem se beneficiar, né, quando você precisa da fala para expressar seus sentimentos, muitos grupos ficam de fora disso, né? Muitas vezes, para crianças pequenininhas, a arte pode ser um caminho incrível para pessoas com transtornos mentais e também para nós que muitas vezes usamos a fala também para esconder alguma coisa, não conseguimos expressar muito bem verbalmente o que sentimos. Então, a arte é um caminho incrível para isso, né? Com certeza, pode atravessar situações em que a palavra não vai dar conta, porque nem tudo a gente consegue falar. Ou porque a gente tem muita vergonha, ou porque é muito doloroso, ou porque simplesmente a gente reprimiu e esqueceu e sequer se dá conta que isso está guardado, né, dentro do mundo emocional, e aí não pode ser transformado em palavra, mas pode ser transformado em imagem. E isso é incrível, gente, porque pode mesmo, né? A Ângela cedeu para a gente, trouxe para a gente uma imagem, um desenho, uma pintura, né? Que foi feita por uma pessoa que fazia um tratamento com ela. Eu vou mostrar aqui. Aí, Ângela, acho legal você mostrar como que, comentar um pouco a questão, o estado daquela pessoa e como isso está refletido nessa arte, né? Então, em arte-terapia, as formas e as cores, elas vão dando notícia de como a pessoa está num determinado momento, né? E à medida que mudam essas formas e essas cores, também dão notícia de que transformações a pessoa está podendo alcançar. Então, veja, Marcela, que aí a gente tem várias camadas como que encapsulando a pessoa, né? E ali fora, né, do lado direito, a gente percebe assim uma pressão sobre essas camadas. Então, apesar de ser colorido, né, apesar de ser visualmente bonito, essa imagem dá notícias de um intenso sofrimento psíquico. Parece que a pessoa está ali sob pressão, Prisioneira. né? Prisioneira e sob pressão. E as cores também são cores, apesar de vivas, mas elas são muito fortes, passa uma certa urgência também. A partir disso você consegue, então, e aí falando desse processo, né, que você conduz
numa sessão de arte-terapia? A partir disso, você vai trabalhando essas emoções, esses sentimentos? Tem conversa e tem diálogo também numa sessão de arte-terapia? Poderá ter ou não. Se aquela pessoa que está sendo acompanhada, ela tiver desejo de falar, ela falará o tanto quanto necessite. Mas algumas pessoas não querem falar rigorosamente nada, até porque elas não lembram ou elas não sabem. E a maneira de falar, então, né? Será exatamente através das cores, das formas, desse desenrolar do processo criativo que vai gradualmente se transformando. E, Ângela, como é que é escolhido o material? Porque a arte é muito ampla, né? Sim. Então, Marcela, cada pessoa ela tem um estilo criativo. E nos primeiros tempos, quando a gente recebe as pessoas, nós vamos observar quais são os canais sensoriais que são mais abertos. Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais táteis. As pessoas também, elas se sentem melhores com determinados materiais e linguagens expressivas e outras não. Então, tem gente que gosta muito de pintar, mas não gosta de modelar e vice-versa, né? Outras pessoas adoram colagens. Então, nos primeiros tempos, nós vamos fazendo experiências criativas para localizar esses interesses e essas possibilidades expressivas. Maravilha. E como é que acontece? Vamos mudar, que a gente tem uma sequência, né, Ângela, de imagens que falam um pouco, gente, de como é essa condução do arte-terapeuta para conseguir tratar e resolver o que aflige ali, o que está causando aquela perturbação, aquele sofrimento naquela pessoa que procura terapia. E aí, então, eu vou trazer essas imagens, Ângela, queria que você contasse a história dela e a gente vai também entendendo como é que você trabalha em cima disso, como é que é esse processo de terapia em cima do que se produz. A gente tem a primeira imagem ali, que é um rosto, né, um perfil, né, Ângela? Com essas cores. Queria que você contasse um pouquinho essa história e aos pouquinhos eu vou trazendo as outras imagens que complementam ela. Então, veja, essa é uma imagem muito simples, porque ela foi produzida molhando o papel e pingando. A pessoa não precisa ter habilidade nenhuma para produzir isso, né? Então, pode-se desfazer a fantasia de que para funcionar bem a arte-terapia é preciso uma habilidade artística. Não é. E essa imagem nasceu, na realidade, já em sequência de uma situação que a pessoa havia feito manchas muito escuras. E ela própria percebeu que aquelas manchas escuras tinham relação a uma situação difícil que ela estava relatando. E aí foi dada a ela a oportunidade de trabalhar com manchas mais claras. E aí foi ficando assim. Depois tem uma outra etapa, vamos colocar a próxima imagem, que a gente vê que isso já é uma outra sessão. É interessante para quem está nos assistindo entender que essa obra ela vai continuando, muitas vezes, isso pode acontecer, né, ao longo das sessões, e essa própria produção vai transformando sentimentos e atitudes, né, de lá para cá e de cá para lá, né? Sobretudo, e vai propiciando a pessoa que atribua significados. Porque eu não sei se você se recorda que a primeira imagem era um pedacinho de um rosto. E aqui a gente já tem um ser humano até a cintura. Então, trabalhamos também com a possibilidade de contextualizar a informação, que ela vai evoluindo de ser um fragmento para poder ir fechando uma gestalt que vai falar com mais clareza de um determinado sentido simbólico. Vamos ver a próxima para você explicar essa história, dar conta dessa história do que aconteceu? Pronto. Aí você já tem uma figura humana, que da cabeça aos pés, cercada de coisas que são importantes para ela, né? E no caso da pessoa real que produziu isso, significava um retorno à sua origem, na medida que era uma pessoa que estava sofrendo muito por uma condição laborativa muito difícil. Problemas no trabalho. Exatamente, né? Em que ela não podia se vestir assim, nem viver assim, e que nesse momento, quando ela conseguiu compreender e fazer a ruptura com a situação anterior, ela conseguiu também fechar essa gestalt e produzir essa forma completa. Mas houve também, dá mais um pouquinho de detalhes, né? Porque tem um fundo azul, tem um ambiente que parece um ambiente de praia,
A roupa é uma roupa mais à vontade? Tinha um drama em relação a esse trabalho anterior? Sim, porque a pessoa veio de uma cidade litorânea, era surfista, e de repente foi parar numa situação que tinha uma condição laborativa muito limitadora, estava sofrendo muito, mas estava em conflito de deixar aquela situação e perder os seus rendimentos, enfim. E também para poder ficar nesse lugar, rompeu com suas ligações afetivas e essa imagem mostra a pessoa voltando a todas as coisas que faziam sentido para ela. Sua parceria afetiva, a relação com a natureza e sua condição de morador de uma cidade litorânea que anda de sandália havaiana e vestido daquela forma. E ele conseguiu fazer esse salto da arte para a realidade? Ele conseguiu romper com essa situação que gerava sofrimento e fazer essa... Com certeza. Meses depois que a gente terminou o processo, essa pessoa me passou um e-mail dizendo que tinha feito um novo concurso, que ia trabalhar de bicicleta, que trabalhava meio expediente e que no outro período ia surfar, que era uma coisa que gostava muito de fazer. Olha que maravilha, né? É incrível como isso vem na produção dessa pessoa, né? Uhum. E ao mesmo tempo o desenvolver dessa produção e o trabalho com o profissional, com o arte-terapeuta, ajuda também, então, a tomar essa força, a tentar romper com essa situação que causa sofrimento. É mais ou menos por aí, né? As formas, na realidade, elas vão retratando as mudanças psíquicas que estão acontecendo no mundo interno do indivíduo. Perfeito. E ele próprio, que faz as formas, ele vai dialogando com aquelas notícias sobre si. Esse, basicamente, é o pressuposto de suporte desse processo. Muito interessante, muito bacana. Ângela, olha, quero te agradecer pela sua presença, por suas explicações aqui hoje, viu? Até uma próxima. Eu é que agradeço. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. É só curtir. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá!